Boa noite, seus ouvintes do programa Taba TV Manhã. Agradeço o convite da Helena para poder passar um depoimento, informações desse movimento que foi construído por várias lideranças do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Antônio, sou diretor do Sindicato de Engenheiro e uma das pessoas que compõem a coordenação executiva da CLEMA-ARGE, que é a Conferência Livre Estadual de Meio Ambiente e Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. É uma conferência que foi pensada a partir do momento que o governo anterior, esse governo nefasto que finalmente nós conseguimos derrotar, e que ameaçava muito o meio ambiente, todas as conquistas da sociedade, e que foi um governo desastroso, um governo que provocou várias destruições no meio ambiente, que agora o governo eleito do Lula está fazendo todo o empenho para reconstruir todas essas destruições. E nós, quando antevíamos esse processo, então resolvemos nos mobilizar e organizar uma conferência livre, uma conferência que abrigasse todos os temas que nós consideramos como importantes. Então, várias lideranças, vários profissionais de vários campos profissionais ligados a vários temas. Eu vou falar para vocês os temas, e não são todos os temas, mas foram os temas que foram trazidos e tiveram ampla discussão. A gente teve, entre os temas, agricultura e agroecologia, agricultura urbana, cannabis medicinal e cannabis de uma forma geral, ampla, atuação dos conselhos profissionais com a sociedade, a crise hídrica da água e do saneamento, a defesa das áreas verdes, a dívida pública, os impactos da dívida pública na sociedade, a gestão pública e a gestão pública ambiental, a justiça ambiental, a educação ambiental e a cultura, a energia e o meio ambiente, o esporte e o meio ambiente, a gestão costeira e o pacto pelo mar, a justiça ambiental, as mudanças climáticas, a Agenda 2030, a atuação da mulher e no meio ambiente, resíduos sólidos, a resistência contra os retrocessos. Então, esses foram alguns temas que mobilizaram as lideranças ambientais e sindicais e políticas para construir um fórum comum e um momento comum de discussão de todas essas questões. E surgiu, então, a CLEMA-ARGE, que é a Conferência Livre Estadual de Meio Ambiente e Agricultura. Então, nós começamos esse movimento em agosto de 2019, precisamente no dia 7 de agosto de 2019, e fomos durante 6 meses, praticamente, até um pouco mais, para decidimos realizar conferências temáticas. Naquele momento, se eu não me engano, eram 8 conferências temáticas que nós íamos realizar, cada conferência sendo realizada na sede de entidades diferentes, de forma a essa conferência ela transitar por vários locais, várias regiões, vários territórios, e iríamos realizar a conferência em junho de 2020. Em março de 2020, precisamente em 15 de março de 2020, nós íamos realizar a primeira pré-conferência, que era justamente sobre a crise hídrica, sobre a água e saneamento. Uma grande discussão estava sendo colocada naquele momento, inclusive a própria privatização da Companhia Estadual de Águas, e nós iríamos realizar essa pré-conferência no Teatro Oscar Niemeyer, em Niterói. A capacidade do teatro era de 450 pessoas, mas nós tínhamos mais de 650 pessoas inscritas e mobilizadas para vir. A gente estava com essa preocupação de abrigar todas essas pessoas naquele dia. Mas nessa semana, foi justamente nessa semana que a pandemia chegou com todas as proibições, de isolamento, que começavam de uma forma muito intensa, e nós nos reunimos 2 dias antes, tivemos o desprazer de ter que cancelar a realização da pré-conferência. Muita gente sofreu muito
com esse cancelamento, mas nós tivemos que cumprir esse papel como cidadãos e cidadãs. E aí, a partir daí, começamos naquele processo de isolamento, onde as ferramentas de reunião virtual, que muitos de nós não dominávamos, nós começamos a aprender a utilizar essas ferramentas, e foi muito positivo, porque nós criamos uma página no Facebook, que até hoje abriga muitos debates. Todos que quiserem podem acessar o Facebook da Clemaarj, C-L-E-M-A-A-R-J, Clemaarj, e que os vídeos estão lá, com debates muito participativos, muito importantes, muito positivos, muito qualitativos, pela qualidade das pessoas que participaram dessas conversas. Né? Para vocês terem uma ideia, se vocês acessarem a página, nós temos lá eventos que tiveram 150 participantes, e temos eventos que participaram 10 mil pessoas, com as visualizações, 2 mil, 3 mil pessoas, quer dizer, então foi muito interessante, né, esse movimento de debates virtuais, tanto nessa página do Facebook, como na página no canal do Sindicato de Engenheiros, SENGE-RJ1, no YouTube, também tem debates que foram muito positivos também, né, e muito participativos. E um detalhe, nós viemos realizando esses debates muito intensos, de forma muito intensa de todos os temas, e na data que nós íamos realizar a conferência de forma presencial, nós realizamos uma conferência virtual, né? Decidimos realizar essa conferência virtual. E foi um momento muito interessante, porque nós iniciamos esse debate em junho de 2020, virtualmente, iniciou às 9 horas da manhã, foi até quase 20 horas da noite, né? E com debates intensos e participativos, tivemos 800 participantes, muito incrível, né? Até nos surpreendia essa participação e essa audição, a quantidade dessa audição. Com esse acúmulo todo dessas questões todas, nós tivemos os grupos temáticos, né, de cada tema desse, e esses grupos produziram documentos temáticos. Então nós construímos coletivamente um site, cada um contribuindo de uma forma pequena, 20, 30 reais, mas a quantidade de pessoas que contribuíram, foi possível a gente construir um site, e esse site ainda continua, é o clemaarj.org, onde nós abrigamos documentos, abrigamos os documentos da conferências temáticas, algumas informações, o histórico da construção e os dobramentos que aconteceram durante esse período, alguns posicionamentos importantes da Clemaarj e que foram possibilitando nós realizarmos a conferência presencial que aconteceu ao final da pandemia, né? Então a pandemia, né, o isolamento social em 2022 ele foi voltando, né, aos poucos voltando à normalidade, né, e todo o movimento que a gente construiu, quer dizer, durante esse período, tanto o período da pandemia do isolamento, nós participamos de movimentos intensos de defesa de questões ambientais. Eu cito a própria questão da vacina, a questão da saúde, a questão da alimentação, né, a questão da segurança alimentar, a questão da floresta de Camboatá, né, que nós mobilizamos muitas companheiras para defesa da floresta de Camboatá, né, e todas as ações, questões ambientais que nos traziam, que a gente, né, que nós podíamos nos mobilizar, né, de forma coletiva, e mobilizar também a sociedade e construir essa resistência em todos os segmentos e setores. E no início de 2022, então nós nos reunimos e falamos, não, agora nós vamos fazer, nós nos reunimos para fazer a conferência, que não pôde acontecer em março de 2020, vamos fazer em 2022. Então nós fizemos novos contatos e voltamos ao Teatro Oscar Niemeyer, né? Naquela ocasião nós tínhamos o apoio do prefeito de Niterói, o Rodrigo, e o Axel Grael era o secretário de planejamento, então nós tivemos o apoio deles para realizar a conferência em 2020, que não aconteceu, e voltamos agora em 2022, aí o Axel foi eleito prefeito e também deu o apoio para a realização da conferência, e finalmente nós realizamos a conferência, né,
Num outro momento, mesmo assim foi positivo, tivemos quase 200 pessoas presenciais e mais quase 300 pessoas assistindo virtualmente também. Então foi mais um evento que a gente tinha que realizar, né, no compromisso coletivo de realização da conferência. Realizamos a conferência e realizamos também, a conferência foi no dia 26 de junho de 2022, e realizamos um ato público ambiental e a festa junina ambiental na Praça 15 no dia 29 de junho de 2020, onde tivemos 60 barraquinhas de 60 entidades, né, na Praça 15, né, com falas, com participação de estudantes, de professores, de profissionais, lideranças ambientais de vários locais do estado. Então foi um ato muito profícuo, né, um ato inédito que nunca tinha acontecido. Então a gente reuniu todas as entidades, né, num objetivo comum de construção. Todos os segmentos. A gente fez um debate muito intenso durante a pandemia com o Fórum Fluminense Comitês de Bacias, né? Através disso, dos comitês, a gente teve contato com lideranças de várias regiões do estado, e toda essa construção a gente chamava da Clemarge, que a Clemarge era uma conferência construída coletivamente pela sociedade, né? Então, realizada a conferência, realizado o ato público ambiental, e a gente, um dos objetivos, eu acho que a sociedade e a Clemarge contribuiu para isso, conseguiu, que foi a eleição do governo Lula, né? E é um governo também amplo, é um governo onde algumas questões a gente vai trabalhar para reconstruir, mas é um governo que a gente tem que estar mobilizado para defender a pauta progressista desse governo, a pauta inclusiva, uma pauta de políticas públicas voltada para a maioria da sociedade, em todos esses temas que foram colocados, né? Todos esses temas estão colocados na pauta do dia. Então a Clemarge continua se antenando, se concatenando, se articulando com esses movimentos todos. Quer dizer, nós temos hoje cerca de 150 entidades, instituições que subscreveram a realização da Clemarge, e nós realizamos agora na quinta-feira, né, que foi dia 30 de março de 2023, realizamos a plenária da Clemarge para discutir os desdobramentos de tudo aquilo que a gente fez e quais são os passos seguintes que nós vamos dar nesse sentido. Então, foi uma plenária onde nós tivemos cerca de 40 participantes, né? E foi uma plenária híbrida, naturalmente, tivemos pessoas presenciais e pessoas de outros municípios que acompanharam a plenária de forma virtual. São lideranças que acompanham pelo WhatsApp, acompanham por e-mail, acompanham por essas reuniões que nós realizamos. E nós apresentamos uma proposta, que foi conversada, né, por essas várias lideranças que estiveram próximas à Clemarge, e são lideranças que estão presentes em vários conselhos, né? Conselho de Segurança Alimentar, conselhos de meio ambiente, conselhos de urbano, né, mobilidade urbana, de transportes, fóruns, né, conselhos de agricultura e agroecologia, os comitês de bacias hidrográficas. Então, estão presentes em vários ambientes. Então, essa conversa foi no sentido de que seria importante a gente manter essa articulação, né, no sentido até de estar auscultando tudo que está sendo realizado de forma descentralizada, mas que todos saibam o que está acontecendo e que deem as mãos, né, num momento de mobilização importante. Então, a Floresta Camboatá, por exemplo, a gente teve uma vitória importante, mas ainda uma interrogação no sentido da condução, do planejamento, né, e da manutenção da floresta. Então é uma coisa que está sendo discutida ainda, discutida no sentido de manutenção, de não retrocesso, né? Recentemente a gente recebeu informação com relação ao Pão de Açúcar, que estão querendo construir um shopping em cima do Pão de Açúcar, um monumento tombado internacionalmente. Então existe um movimento contra o movimento Pão de Açúcar sem tirolesa. Também, recentemente, o pessoal do Bahia Viva fez uma barqueata na Baía de Guanabara em defesa da Universidade do Mar, né? Então, foi uma participação bastante interessante, uma relação bastante interessante. Então, as entidades, elas estão realizando ações, e é importante que essas ações estejam
sendo informadas, que todos tenhamos conhecimento, né? E na medida do possível nós fortaleçamos essas ações de resistência contra essas tentativas de destruição do patrimônio ambiental. E por isso foi proposta na plenária, né, uma série de ações e de alguns debates estão colocados. Recentemente a gente recebeu informação que houve um vazamento radioativo da usina nuclear lá em Angra dos Reis. É um assunto que preocupa profundamente, né? Então, vai mobilizar as entidades lá de Angra dos Reis, né, para ver como é que nós nos posicionamos frente a esse fato. A outra coisa foi a instalação de termoelétrica na Baía de Sepetiba, uma coisa absurda, né? Também a gente mobilizando lá a comunidade, os pescadores de Sepetiba, nessa intenção, né? E todas as ações que sejam iniciadas dessa forma, afrontando a sociedade, a gente está mobilizado, né, para resistirmos, né, a esses ataques, essas coisas absurdas. E então foi proposto a criação de um fórum. Então seria um Fórum Estadual de Meio Ambiente e Agricultura. Então, para esse fórum, várias entidades dessas 150 que já subscreveram a Clima-Arge, né, já são solidárias e já estão subscrevendo o fórum, mas há um trabalho agora da gente buscar todas essas entidades e outras que estão se aproximando para que a gente tenha um aval de todas as entidades à realização desse fórum. E que estrutura mínima que esse fórum ele vai ter? Estrutura que eu digo não é uma estrutura burocrática, é uma estrutura de articulação, de organização, como é que ele se reúne, quais são os objetivos mínimos que esse fórum tem que ter, que o principal é a articulação, é a solidariedade, é o acolhimento, é a defesa da democracia, é a defesa do Estado de Direito, né? E um balizamento, é o documento, a carta da Clima-Arge, que foi aprovada na conferência realizada em 26 de julho de 2022. Naquela carta tem os pontos principais, né, que abrigam todos esses temas e que foi aprovada na plenária da conferência, né? A gente tem informação que algumas conferências vão ser realizadas ainda em 2023, né? E a gente, de alguma forma, como temos várias lideranças desses vários segmentos, vamos estar acompanhando essas conferências todas, porque esses assuntos eles não são dissociados uns dos outros, esses assuntos todos estão integrados, se complementam, as políticas públicas elas se entrelaçam, né? Então, a questão ambiental é uma questão transversal, ela está presente em todas as políticas públicas. Então, essa questão da articulação é importante, né? O documento da Carta da Clima-Arge é um documento balizador que nos orienta, né? Um documento que foi discutido por todo mundo, discutido de forma bastante intensa, bastante democrática, e chegamos ao resultado que contemplou todos os segmentos, né? Alguns documentos que foram realizados e que estão na página da Clima-Arge são documentos temporais, né? Que foram documentos realizados em 2022, mas muitas coisas estão atuais e alguns documentos vão ser atualizados, né? As informações são novas e a gente, junto com os demais movimentos, fazer essa construção, né? Trazer novos atores, novas pessoas para fazer. E nós vamos decidir juntos também se vamos realizar alguns eventos ou um evento mobilizador e catalisador de todos esses sentimentos, né, que nós temos, de todos esses companheiros e companheiras, fazer um momento. E foi aprovado, então, a criação do fórum. E foi aprovada também a realização da segunda festa junina ambiental. Então nós vamos trabalhar também coletivamente a realização dessa segunda festa junina, já que a primeira festa foi um êxito e a gente quer fazer essa segunda também no sentido de fazer uma mobilização de todos os segmentos. Alguns informes foram dados lá na plenária, né? Um eu já dei, que é esse movimento do Pão de Açúcar sem a tirolesa. O outro informe foi o movimento lá da ilha lá, da Baía de Sepetiba, né, da termoelétrica, do impacto que esse projeto, né, tá dando lá, está impactando lá a região, né, e a população da região de Sepetiba. E também esse outro informe que a gente soube lá do vazamento radioativo lá em Angra.
e também a realização de um evento importante que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro esse ano, que é o 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia, e que a Clemarge, todas as entidades da Clemarge estão muito motivadas a participar, a divulgar, né, e ajudar as associações, as entidades que estão realizando esse congresso a tornar esse congresso muito importante, muito representativo e bastante mobilizador na cidade do Rio de Janeiro, que vai ser realizado de 20 a 23 de novembro no Rio de Janeiro. Então, essas são as questões que foram tratadas na plenária que nós realizamos, né, e vamos pensar em realizar essa festa junina, possivelmente em junho, né, de 2023, e também ver quais os temas que vão ser tratados, nós vamos ter priorizados, que nós sabemos que esse pós-pandemia e esse início do governo Lula está nos exigindo muito trabalho, muito compromisso, né, muita mobilização, muita articulação para a defesa das políticas públicas voltadas para a grande maioria. Né? Eu acho que foi uma vitória da sociedade brasileira, com todos os ataques, né, as mentiras que foram divulgadas nas redes de comunicação, que até hoje tornaram pessoas doentes, e a gente vê os reflexos disso no dia a dia, ataques em escolas, né? Quer dizer, influenciando até crianças, jovens, a cometer barbaridades. Então a gente viu isso aí, a gente viu as tentativas de golpe que aconteceram no final do ano passado, né? E no início desse ano, coisas absurdas. Né? Então a gente está atento a isso daí, nós não vamos deixar de nos mobilizar, de estarmos organizados, de aumentar essa organização, aumentar essa discussão no seio da sociedade, porque nós construímos coletivamente, juntos, uma grande vitória, colocando um governo que está sendo respeitado no mundo, né? E temos muitos desafios. São os desafios da economia, os desafios do combate à fome, os desafios da educação, da saúde para todos, né? Da mobilidade, né? Da alimentos, agroecologia, alimentos de qualidade, a segurança alimentar. Então, todas essas questões, a justiça ambiental, todas essas questões que são colocadas, nós estamos juntos, né? Então, a Clemarge tem esse perfil, né, de mobilização e de construção coletiva, né, e de resistência contra os retrocessos. Então, dito isso, eu mais uma vez agradeço a Helena a possibilidade dessa participação. A Taba TV foi uma das entidades que acompanhou a realização da Clemarge, esteve presente, divulgando, realizando programas e entrevistas muito importantes. E é isso. Então, eu agradeço a atenção, né, de todos que possam assistir, né, e convidamos todas as entidades a se aproximarem da Clemarge, que é uma conferência construída de forma coletiva. Agradeço a todos e um bom dia a todos.